Você é hipocondríaco? Quando a preocupação com a saúde vira doença, o transtorno dessa pessoa, como também é chamado hipocondríaco, né? É uma neurose, né? Uma neura que precisa de tratamento. Veja aí. Qualquer alteração fisiológica incomoda esse indivíduo, pois tudo o que ele sente remete a alguma doença em seu imaginário. São pessoas classificadas no dito popular como hipocondríacos. Teve dor de cabeça e acha que é um tumor no cérebro. Uma tosse ligeira é sinal óbvio de tuberculose. Espirrou e acredita que tem uma doença terminal. O hipocondríaco tem um medo infundado de ter uma doença grave e mortal, com base na interpretação errônea de funções normais do organismo. É bem mais do que uma mania e pode ter consequências graves. E é por isso que é importante saber identificar os sintomas deste problema e em que consiste o seu tratamento. É uma doença mais comum do que imaginamos. O médico Dr. João Zatter explica que ela está bastante associada às pessoas com transtorno de ansiedade generalizado e pessoas com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Por isso dá para a gente perceber já que a hipocondria ela é uma doença psiquiátrica e psicológica. E por isso o tratamento desse tipo de doença ela envolve muito a parte de psiquiatria e psicoterapia, com psicólogo, terapeuta e terapeuta comportamental associado à questão da doença. E assim, a pessoa que tem a hipocondria, ela demora muito tempo para perceber. Ela tem uma jornada do paciente que a gente fala. Então, é aquela pessoa, se você for parar para notar, que vai em 3, 4, 5 médicos para tentar entender aquele diagnóstico que ela tem, porque ela sofre alguns sintomas que os médicos fazem exames e nunca dá nada. Então, ela se submete a vários atendimentos médicos, ela faz muitos exames inclusive que às vezes tem um certo risco para a própria saúde dela. Exames invasivos, exames com alta radiação, exames com injeção de contraste, e nisso ela começa a causar, de certa forma, até malefício para a própria saúde dela. E aí ela não acha um diagnóstico preciso para aquilo. E isso vai se gerando uma certa angústia. Só que isso não acontece em semanas, isso acontece em anos da vida dela. A preocupação abundante com doenças traz uma angústia constante ao hipocondríaco. Muitas são as causas que fazem com que a pessoa desenvolva esta patologia. As principais delas são perda na infância, histórico de doenças graves na família e pais pouco afetivos. A hipocondria ela é uma doença e ela tem, em muitos casos, uma causa que nós chamamos de trauma infantil. Em que sentido, Bruno? Na verdade, essa pessoa, se você começar a conversar com ela, você percebe que ela teve alguém da família muito próximo, como pai e mãe, que acabou falecendo de alguma doença grave quando ela era pequena ou adoeceu de alguma doença grave e fez um tratamento de uma doença grave quando ela era pequena. E também, em alguns casos, você consegue perceber que essa pessoa ela não teve uma certa atenção, né, e uma certa criação amorosa por parte do pai e da mãe. Ou seja, faltou muita atenção na criação dessa pessoa quando criança. E o que acontece? Ela cresce de uma certa forma arranjando alguns tipos de sintomas ou até mesmo de uma doença grave, vamos dizer entre aspas, para chamar um pouco a atenção das pessoas, porque ela não teve essa atenção quando criança. E quando depois mais velha, ela quer ter atenção de alguma forma. E aí começa a se criar esse ciclo vicioso de sintoma, doença, médico e exame. Lembrando que se trata de uma patologia que está diretamente ligada à ansiedade e a transtornos obsessivos compulsivos. É importante procurar a ajuda de um profissional da psicologia para auxiliar no tratamento. Contudo, antes se pode procurar um médico especialista em clínica geral para que ele tire todas as dúvidas da pessoa que sofre com essa patologia. Após todas as dúvidas sanadas, é importante a realização da psicoterapia. Mais uma vez, obrigado, Dr. João Zatter. E olha, automedicação nunca.